Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, sejam todos bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo esta belíssima peça. É um tapete retangular, que eu dei o nome nele de tapete realeza, devido a este bico aqui, que parece uma coroa de princesa. Olha, gente, que coisa mais linda que ficou esse bico. E ele é um biquinho super fácil de fazer, não precisa ficar aí quebrando a cabeça, fazendo contagem de pontos. É um bico vapt-vupt. E também, gente, olha, os resultados que deu no nosso tapete. Você pode também estar adaptando este bico a várias peças suas aí, como tapete oval, retangular. Pode também estar usando para fazer suplá também, gente. Vocês vão amar fazer esse bico e o que é melhor, né? É super fácil. Então, meus amores, hoje nós vamos estar fazendo esta linda peça. Esse tapete, pessoal, ele pesou 396 gramas e ele ficou um belo de um tapetão. Ele ficou com 72 de comprimento por 48 de largura, gente. Então, olha para vocês verem que belo tapetão. Já vou deixar paradinho assim. Se você já quiser tá tirando o seu print aí para inspiração de cores, fique à vontade. A seguir, vou passar para vocês os materiais que eu usei para estar fazendo esta linda peça. Mas antes, claro, quero te convidar a estar se inscrevendo no canal. Tá gostando das videoaulas? Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe sempre os vídeos para que eu possa estar trazendo mais conteúdos para vocês. Se quiser apoiar o canal por apenas R$ 2,99, você se torna um novelinho apoiador. Bom, meus amores, para trabalhando este lindo tapete, eu usei as seguintes cores. Nas flores aqui, pessoal, eu usei esta cor aqui da Multicolor da Barroco. Ela é a cor Frutari, na numeração 9037. Essa cor não é uma cor tão fácil de se combinar para fazer florzinhas aqui no meio, porque depois a gente entra com o verde, ela pode estar matando a nossa cor que nós temos aqui. Olha, gente, é uma cor até bem linda, né? Então, assim, eu consegui fazer uma composição de cores aqui que eu achei que ficou bem legal. Então, aqui nós usamos para estar fazendo essas 3 florzinhas. Usei também aqui o meu verdão, que eu amo de paixão, o gramado da Multicolor da Barroco, na numeração 9536, para estar fazendo essa parte aqui, pessoal, olha, essa parte que eu fiz a emenda das nossas flores e joguei algumas carreirinhas, eu usei o fio natural, né, na cor cru, eu tô usando aqui o Apolo. Usei daí esse cenoura, que eu acho que combinou super bem com essa florzinha. Olha, para vocês verem como que deu um destaque bem legal. Esse é o cenoura também do Apolo. E aqui eu usei para estar fazendo aqui, olha, o nosso bico, que ficou maravilhoso aqui, eu acho que fechou bem a cor desta florzinha, o verde musgo, esse é da Euro Roma, tá? Todos esses barbantes, meus amores, são na ordem 6. E para estar fazendo esta peça, eu utilizei a minha agulhinha aqui, ó, número 3,5, mas se você tem um ponto apertadinho, uma tensão de ponto que deixa seus pontos muito pequeno, use a número 4, a agulha número 4, que vai dar super certo. Usei também uma tesourinha para os nossos arremates e uma colinha, se você tem o hábito aí de colar os arremates. Eu uso aqui a cola jeans, que ela é maravilhosa. Coloco só um pinguinho onde eu arrematei e pronto, tô segura. E se quiser colocar perolinhas, gente, aqui, ó, nos miolinhos da nossa flor, eu usei a perolinha pequenininha, gente, eu sempre me confundo a numeração dessas pérolas. Eu não sei se é do número menor
pro maior, que as pérolas refletem o tamanho, mas eu usei aqui uma pequenininha para não dar atrito aqui, ó, quando a gente pisar, caso a gente pise descalço, tá? Então, esses foi o material de hoje. Agora, bora lá para a nossa aulinha. Bom, meus amores, então, nós vamos iniciar com a emenda de nossas florzinhas, tá? Então, eu vou unir aqui uma de cada vez e já vou mostrando para vocês como a gente vai estar fazendo essa união. Então, eu reservo duas aqui e pego apenas umas pra gente começar. Tô iniciando aqui, olha, com a minha cor cru. Venho aqui, ó, nesse espacinho, tem aqui o canto, vou vir aqui, ó, nesse espacinho. E vou aqui, ó, prender o meu fio. Então, eu venho, faço aqui, ó, uma laçadinha e puxo. Ó, aqui eu já prendi o meu fio e eu também já tenho a minha primeira correntinha. Então, eu vou subir mais duas, ficando assim com 3. Volto aqui nesse espacinho e coloco aqui, ó, 2 pontos altos. Ficando assim. Uma correntinha, já vou vir aqui, ó, nesse canto, e vou colocar aqui, ó, 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, volto e faço mais 3 pontos altos. Ó, ficando assim. Aqui eu faço uma correntinha, entro nesse espacinho, coloco 3 pontos altos, uma correntinha, entro no próximo espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha, venho aqui pro meu canto, repito esse canto novamente, com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ó, então, nós vamos seguir essa sequência até a gente chegar aqui nesse canto. Então, aqui, olha, nós fizemos essa lateral, agora nós vamos trabalhar essa e depois essa, da mesma forma que a gente fez aqui. Quando a gente chegar aqui neste cantinho, eu vou colocar 3 pontos altos e volto com vocês. Bom, meus amores, olha, finalizei, então, chegando aqui, ó, com apenas 3 pontos altos. Então, fiz a lateral, ó, seguindo o mesmo padrãozinho. Aqui, coloquei 3 pontos altos e agora eu já vou pegar aqui a minha próxima florzinha. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha e já vou pegar aqui a minha florzinha. Então, aqui eu vou colocar, ó, avesso com avesso, tá? Vou trabalhar assim. Então, eu vou vir aqui, ó, vou laçar e eu já vou entrar aqui, ó, dentro da minha florzinha. Então, ó, tô com o direito voltado pra mim das duas flores e aqui, ó, avesso e avesso, tá? Então, eu já entro aqui, ó, nessa florzinha e já venho aqui, ó, fazer 3 pontos altos. Ó, fiz 3 pontos altos, ela ficou assim. Agora, eu viro assim, ó, e aí eu pego ela aqui, tá? Então, eu venho aqui já nesse primeiro espacinho e coloco uma correntinha. Laço, já venho aqui, ó, nesse squarezinho que eu tô trabalhando, coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Entro aqui, ó, no espacinho da nossa florzinha que já está pronta e faço um ponto baixo. Venho aqui, laço, venho aqui, ó, nesse espacinho, 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó,
no meu squarezinho que tá pronto, laço, puxo, um ponto baixo. Laço, agora eu vou trabalhar esse canto aqui. Coloco aqui 3 pontos altos. E aqui eu venho, olha, faço uma correntinha e vou trabalhar aqui, ó, pegando esse cantinho aqui, ó. Então, eu venho, entro aqui, ó, nesse canto, puxo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui novamente e trabalho 3 pontos altos. E já vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, gente, como que ele fica bem perfeitinho. Aqui, vocês não apertem muito o ponto, porque senão ele vai ficar assim, ó, repuxadinho, tá? Então, pontos bem soltinho, usa aquela técnica que eu sempre tô falando aí. Se a agulha número 3,5, deixa o pontinho muito apertado, passa pra 4, que vai ficar perfeito, tá? Então, aqui eu vou dar a sequência, fazendo agora da mesma forma que eu tava fazendo no outro quadradinho. Então, eu venho aqui, ó, 3 pontos altos para cada espacinho, uma correntinha, e eu vou fazer da mesma forma que eu estava fazendo nessa parte aqui. Então, aqui eu vou fazer, vir com ele aqui eu faço meu canto, viro. Chegando aqui, eu volto com vocês com apenas 3 pontos altos aqui dentro, da mesma forma que a gente fez aqui. Cheguei aqui novamente, olha, ficou assim. E agora, eu vou fazer a união da minha última florzinha. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Uma correntinha, pego aqui minha florzinha, laço, e já venho aqui, ó, nesse cantinho, e já faço 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha, já vou virar aqui, ó, e já vou unir nesta parte aqui. Entro aqui, ó, dentro do meu espacinho, um ponto baixo. Laço, venho para esse espacinho, 3 pontos altos. Entro aqui, ó, dentro desse espacinho, um ponto baixo. Entro aqui, ó, nesse espacinho, 3 pontos altos. Entro nesse espacinho, um ponto baixo. Entro aqui, ó, nesse canto, olha, agora eu vou trabalhar o meu canto, 3 pontos altos. Uma correntinha. Entro aqui, ó, nesse canto, um ponto baixo, uma correntinha e volto, terminando aqui o meu leque, fazendo 3 pontos altos. Ó, então, ficou assim, olha, a nossa emenda. Aqui, meus amores, eu vou fazer da mesma forma, vou seguir com o mesmo padrãozinho, vou colocar o meu leque aqui, volto aqui, aqui eu coloco o meu leque, e eu venho aqui com vocês pra gente tá fazendo esta parte aqui, tá? Se você vê que há necessidade no seu ponto de colocar 2, 3 correntinhas, para fazer aqui, ó, os nossos leques, você pode estar colocando 3, tá? Eu, na minha tensão de ponto, 2 correntinhas é o suficiente. Então, eu volto aqui com vocês. Certo, meus amores? Olha, fiz então, ó, fiz essa parte, né? Seguindo o mesmo padrãozinho, e agora eu cheguei aqui para trabalhar as minhas emendas. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha e eu vou finalizar esse leque e esse aqui. Então, eu entro aqui, ó, nesse espacinho e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Fiz os 3, finalizei aqui, então, esse leque, faço uma correntinha, entro aqui, ó, nesse espacinho entre esses 2 pontos e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, e agora eu finalizo esse leque aqui. Então, eu entro e trabalho mais 3 pontos altos. Ó, ficando assim. E aqui eu faço uma correntinha e cada espacinho, 3 pontos altos, até chegar lá na minha próxima emenda, a gente vai trabalhando com o nosso padrãozinho normal. Aqui, ó, já entrei para finalizar mais esse leque aqui com 3 pontos altos, uma correntinha. Entro aqui, ó, nesse meio, entre esses 2 pontos trabalhados, entro aqui, ó, corta. Agora, eu entro aqui, ó, nesse meinho, faço um ponto baixo, uma correntinha, entro aqui e finalizo meu leque, colocando 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui vou trabalhar normal. Ó, então, ficou assim, olha, corta. Então, ficou assim, olha, a nossa emenda do nosso square, ficou bem certinho. E aqui eu vou ensinar vocês a fazer um fechamento, que a gente já começa nesse início aqui, para não precisar ir com baixíssimo até aqui. Então, eu vou laçar, vou entrar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Vou entrar na terceira correntinha e vou puxar. E aqui eu vou laçar e vou tirar todos de uma vez. Então, eu tenho aqui, ó, 3 argolinhas na agulha. Então, eu venho e tiro tudo. Aí, eu fico com o meu pontinho aqui, ó, no meio, da onde eu preciso subir os 3 pontos altos. E aqui, eu vou fazer 1, 2, 3. Fiz os 3, já venho aqui, ó. Fazendo assim, ó. A gente não precisa ir com baixíssimo até o próximo espacinho. Aqui eu já saio, olha, com os meus 3 pontos altos, tá? Então, nossa carreirinha, a gente vai finalizar ela toda assim. Agora, eu faço uma correntinha. Entro no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar aqui, ó, o meu canto. Então, no meu canto, eu venho com 3 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos. Então, o nosso canto sempre vai permanecer assim. E a gente vai fazer aqui, ó, nessa lateral, da mesma forma. Vou colocar 3 pontos altos para cada espacinho, separando por uma correntinha. Então, eu vou fazer essa parte, venho nessa daqui e volto aqui com vocês pra gente trabalhar essa emenda aqui. Ó, chegamos aqui, então, no nó, na nossa emenda. E aqui, meus amores, nós vamos fazer assim, ó. Fazer uma correntinha. Vou entrar aqui, ó, nesse primeiro espacinho. Vou trabalhar um ponto alto. Aqui dentro, olha, eu tenho um pontinho aqui que eu fiz pra tá virando a nossa união. Então, eu entro dentro dele, um ponto alto, e aqui eu entro um ponto alto também. E vai ficar assim, ó, tá? E agora, aqui, a gente vai prosseguir normal. Uma correntinha, entro no meu espacinho, trabalho 3 pontos altos.
uma correntinha, entro no espacinho, 3 pontos altos. E a gente vai fazer até a gente chegar aqui, ó, nessa próxima emenda. Cheguei aqui na minha próxima emenda, então, eu vou vir aqui, ó, dentro desse primeiro espacinho, um ponto alto, nessa emendinha, dentro aqui, ó, daquele ponto baixo que a gente fez, um ponto alto, e aqui, ó, nesse espacinho, um ponto alto também, ficando assim. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, na mesma sequência. Então, eu venho, faço aqui o meu leque, viro, faço aqui o meu leque e viro. Chegando aqui, eu mostro para vocês como que vai ser feito este lado também. Olha, fiz então por toda a minha volta e cheguei aqui, ó, na nossa próxima emenda. Fiz a minha correntinha. Aqui eu entro, então, ó, nesse primeiro espacinho, com um ponto alto. Vou entrar aqui, ó, nessa correntinha. Lembra que a gente fez um pontinho baixo aqui, ó, pra tá fazendo a nossa, finalizando aqui o nosso leque aqui e aqui. Nesse pontinho baixo, eu vou entrar e vou fazer um ponto alto também. E aqui do ladinho, um ponto alto também, ficando assim. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, da mesma forma, aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui, e volto com vocês aqui no fechamento pra gente já subir os 3 pontos altos. Olha, finalizei aqui, então, a nossa carreirinha, e aqui nós vamos continuar com aquele mesmo fechamento. Então, eu venho aqui, ó, laço, venho aqui, ó, na terceira correntinha, puxo, e vou tirar aqui, ó, todos de uma vez. Ficando assim, subo 1, 2, 3 correntinhas, volto e faço mais 2 pontos altos. Ficando assim. Agora, eu faço uma correntinha e vou seguir com o mesmo padrãozinho que a gente fez na carreira anterior. Em cada espacinho, eu vou colocar 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Chegando aqui, olha, no meu canto, eu vou permanecer com o meu canto normal. Então, eu entro, faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, entro no mesmo espacinho, 3 pontos altos também. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira, seguindo o mesmo padrão da carreira anterior. Então, aqui, pessoal, vai ser só uma repetição. Chegando aqui, olha, onde eu fiz 3 pontos altos nas emendas, eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos normal, tá? Então, eu vou trabalhar assim, olha, por toda a minha volta e venho com vocês aqui. Bom, meus amores, olha, finalizei então essa carreirinha e aqui nós vamos para nossa última carreirinha com este padrãozinhos de ponto. Depois a gente vai alterar os nossos pontos aqui e aqui, tá? Então, aqui nós vamos fazer o nosso fechamento, vamos permanecer com o nosso fechamento aqui, ó. 1, 2, 3, na terceira eu entro, busco o fio lá atrás e fecho tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas, entro e faço mais 2 pontos altos. Ficando assim, uma correntinha, e eu vou repetir tudo que eu fiz na carreira anterior, eu vou repetir nessa aqui novamente. Então, eu vou trabalhar sempre os meus 3 pontos altos nos intervalinhos, separando por uma correntinha. Aqui, eu vou permanecer com o meu canto, fazendo o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, e aqui também, e as demais vai continuar tudo com o mesmo padrão, tá? Então, eu vou finalizar essa carreirinha,
e vou cortar o fio, porque eu vou entrar com a outra cor. Mas, se você quiser, você pode estar fazendo numa cor única, você pode estar fazendo também toda essa parte numa única cor e alterando só a cor do bico, tá? É só uma sugestão que eu tô dando de cores variadas. Então, eu vou jogar aqui, depois que eu terminar esta carreira, eu vou estar entrando com a cor verde, mas eu volto com vocês com a finalização. Bom, meus amores, olha, finalizamos, então, essa parte do nosso trabalho. E nós ficamos, no total, com 1, 2, 3, 4 carreirinhas na cor cru, tá? Então, se você quiser permanecer com a mesma cor, você só continua. Se você for trocar, você vai cortar o fio assim como eu vou estar fazendo. Bom, meus amores, então agora eu vou entrar com esta cor, que é o cenoura, pra tá combinando com esta florzinha aqui, ó, com essa parte da nossa florzinha. E depois, vou estar entrando com esse verde, finalizando o nosso tapete. Então, eu vou fechar ele com a cor verde, tá? Olha, acho que vai ficar bem legal, né? Então, agora, eu vou prender o meu fio aqui na cor cenoura pra gente dar continuidade. Então, aqui eu já prendi o meu fio com a cor cenoura, vou subir mais 2 correntinhas, ficando assim com 3. Volto aqui, faço mais 2 pontos altos. Ficando assim. Então, aqui, meus amores, nessas partes retas, o nosso tapete vai permanecer com o mesmo padrãozinho. A única coisa que a gente vai mudar é aqui, ó, nos nossos 4 cantos. Na parte reta, vai permanecer do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Faço uma correntinha, entro no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. Ó, então, até aqui nós permanecemos com o mesmo padrão. Uma correntinha, vou entrar aqui agora dentro do meu canto e vou colocar 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, eu venho e coloco uma correntinha. Volto novamente, 2 pontos altos. Uma correntinha. Volto novamente e mais 2 pontos altos. Então, é essa alteração que nós vamos ter nos nossos 4 cantos. Entrei dentro dele, fiz 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar essa lateral da mesma forma que eu tava trabalhando. Então, eu vou entrar dentro dela e vou fazer em cada espacinho 3 pontos altos, separando por uma correntinha, da mesma forma que a gente tava fazendo. Então, aqui eu vou caminhar até entrar aqui e volto com vocês pra gente tá repetindo essa parte aqui que a gente fez. Bom, meus amores, olha, fiz então aqui, foi a mesma sequência do que a gente estava fazendo e cheguei aqui então no nosso outro canto. Nós vamos trabalhar com este mesmo padrãozinho. Então, eu venho aqui, fiz a minha correntinha, entro no meu espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, volto pro mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, volto pro mesmo espacinho, 2 pontos altos. Olha, ficando assim, dentro desse espacinho com 6 pontos altos, sendo que cada 2 a gente separou por uma correntinha. Então, nós ficamos aqui, ó, com 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui, nós vamos permanecer da mesma forma que a gente estava fazendo. Chegando nesses 2 cantos, eu vou repetir este padrãozinho, tá? Então, eu volto com vocês aqui, porque é só uma sequência. Ó, meus amores, olha, então,
como que ficou com essa cor, tá? Olha, fiz por toda a minha volta, as duas ficaram iguais. E, gente, olha a cor que linda que ficou esse cenoura com essas florzinhas. Nossa, adorei! Não tinha feito ainda essa combinação e estou ficando aqui, ó, maravilhada. Aqui, meus amores, eu vou fazer 6 carreirinhas, então, nessa cor. Então, eu vou fazer o meu fechamento do jeito que eu estava fazendo as anterior, tá? Então, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, vou puxar e vou laçar e tirar todos de uma vez, tá? 1, 2, 3 correntinhas, entro e faço 3 pontos altos. Ó, uma correntinha e vou seguir com o meu padrãozinho até chegar lá no nosso canto. Só no nosso canto que vai ter as alterações, tá? Aqui vai ser sempre da mesma forma que a gente estava fazendo. Nós vamos estar seguindo sempre o mesmo padrãozinho. Então, aqui, olha, tô chegando aqui, ó, já no meu canto. E aqui, meus amores, eu vou fazer assim, ó, fiz uma correntinha, eu vou pular aqui esses 2 pontinhos, vou vir aqui, ó, nesse último. Nesse último, eu coloco um ponto alto, ficando assim. Uma correntinha, e eu já vou começar a trabalhar aqui, ó, nessa lateralzinha aqui que forma o meu canto, que agora vai ficar oval, tá? Então, aqui vai ser sempre assim. Aqui nesse espacinho, eu não vou trabalhar mais, já vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho e vou colocar um ponto alto. Então, esse espacinho vago, nós vamos ter por todo o nosso tapete. Fiz aqui meu ponto alto, eu venho aqui, ó, nesse segundo ponto alto, trabalho um ponto alto e um aumento. Ficando assim, ó, com 3 pontos altos. Uma correntinha, vou virando o meu trabalho para ele ficar bem certinho. Um ponto alto no primeiro e no segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto, formando assim o nosso aumento. Uma correntinha, entro no primeiro ponto, um ponto alto, e no segundo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto, formando assim o nosso aumento. Torno a dizer para vocês, torno a repetir que repuxou aqui 2 correntinhas de separação. Aqui também eu coloco uma, mas se você vê que há necessidade de colocar 2, não tem problema. Você pode colocar 2 aqui e uma correntinha de espaço aqui. E vice-versa. Aqui também, se você colocar 2 aqui, você coloca 2 aqui. Na minha tensão de ponto, uma correntinha é o suficiente. Uma correntinha e já vou entrar aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Então, a gente não vai trabalhar esses espacinhos mais. Uma correntinha, aí agora aqui eu já entro aqui, ó. Aqui eu já entro fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha, entro aqui, 3 pontos altos. E essa lateral, ela vai ser no mesmo padrãozinho que a gente estava fazendo as anteriores, tá? Então, aqui vai ser só uma sequência até chegar nessa última aqui. Então, eu volto com vocês pra gente fazer mais uma vez essa curvinha aqui. Bom, meus amores, olha, seguimos com o mesmo padrãozinho, cheguei aqui, então, nesse último bloquinho. Aqui eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse espacinho e já venho aqui, ó, no primeiro. Então, aqui que eu falo que se você perceber que repuxou, pode colocar 2 correntinhas. Venho aqui nesse primeiro é um ponto alto, no segundo é 2. Aqui nós já fazemos o nosso aumento. Uma correntinha, venho aqui, ó, nesse primeiro, um ponto alto, no segundo, o nosso aumento. São 2 pontos no mesmo ponto. Agora, faço uma correntinha, venho aqui, ó, nesse último bloquinho,
um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos, fazendo assim o nosso aumento. Ficamos assim. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esses 2 pontos, já vem para o meu espacinho. 3 pontos altos. E aqui, eu já vou começar a trabalhar o meu padrãozinho. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos e assim adiante. Então, nessa parte não tem alteração, tá? Então, nós vamos ter agora aqui, olha, bem aqui, nesse último que nós vamos estar fazendo a nossa alteração. Nessa parte e nessa parte aqui, da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Então, nessa parte, você olha como você fez aqui e repete. As demais vão ser só sequência, tá? Então, eu volto com vocês aqui. Bom, meus amores, finalizamos aqui, então, ó, mais uma carreirinha, olha, ficando assim. E agora, nós vamos para nossa próxima carreira. Então, aqui, nós vamos fazer aquele fechamento, sempre vamos fazer assim. Venho aqui, ó, lacei o fio, vem 1, 2, 3, na terceira eu entro, puxo, laço novamente, tiro todos de uma vez. Subo 1, 2, 3 correntinha, entro, faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. Uma correntinha, e aqui sempre vai ser da mesma forma que a gente tá fazendo. Nós vamos seguir esse padrãozinho até a gente for fazer o nosso bico, tá? Então, aqui, ó, vai ser sempre assim. Eu vou explicar para vocês mais uma vez o nosso canto. Olha, agora aqui, pessoal, vocês perceberam que eu tô colocando aqui, ó, os pontos, tá? Então, esse quadradinho aqui, ó, uma vez, né, esse espacinho, uma vez a gente vai trabalhar nele, outra não. Uma carreira vamos trabalhar, outra não. Aqui sempre vai ser vago, tá? E se você perceber que tá repuxando, pode colocar 2 correntinhas normal aqui. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos altos, venho nesse ponto aqui, ó, coloco um ponto alto. Então, sempre vai ser assim. Na carreirinha que a gente for trabalhar esse espacinho, nós vamos colocar 2 pontos altos aqui e um em cima do ponto. Uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar aqui as minhas carreirinhas de aumento. Então, nesse primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro e último, 2 pontos altos junto no mesmo ponto. Então, aqui nós vamos ter sempre aumento no último pontinho, tá? De cada carreira. Então, todas as carreiras nós vamos colocar um aumento no último ponto. Uma correntinha, entro no meu pontinho, primeiro ponto, um ponto alto, segundo ponto, um ponto alto, no terceiro, 2 pontos altos junto, porque é o último ponto que nós temos. Venho aqui nesse próximo bloquinho, uma correntinha, no primeiro ponto, um ponto alto, no segundo ponto, um ponto alto, no terceiro ponto, 2 pontos altos juntos, formando assim o nosso aumento. Uma correntinha. Venho aqui, ó, esse espacinho, eu não vou trabalhar nem uma carreira, tá? Ele vai ser sempre vazio. Venho aqui, ó, nesse pontinho, um ponto alto. Aqui dentro do meu bloquinho, né, do meu espacinho, coloco 2. Ó, ficando da mesma forma que a gente fez aqui, a gente fez aqui. Uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar nessa reta normal do jeito que eu estava trabalhando na carreira anterior. Então, aqui, olha, eu vou vir até aqui, fazendo o mesmo padrãozinho, e vou repetir mais uma vez aqui com vocês.
Olha, trabalhei então aqui com o mesmo padrãozinho, cheguei aqui, fiz minha correntinha e eu vou aqui, ó, 2 pontos altos dentro desse espacinho. E aqui em cima desse ponto, um ponto alto também, ficando assim. Uma correntinha, pulo esse espacinho e já começo a trabalhar aqui os meus aumentos. No primeiro, no segundo, no terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos junto. Uma correntinha. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos junto. Ó, finalizando assim os nossos aumentos. Uma correntinha, venho aqui, ó, nesse pontinho alto, um ponto alto. Dentro do meu espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha e já venho aqui trabalhando normal, tá? Então, aqui, ó, trabalho normal. Aqui, vou repetir tudo que eu fiz aqui, tá? Vai ser só uma sequência. E eu volto com vocês, pessoal, aqui, ó. Porque aqui o nosso fechamento já tá tranquilo, a gente já aprendeu. Então, eu volto com vocês aqui para fazer mais uma vez essa curvinha. Finalizei aqui, então, minha carreirinha, já iniciei a próxima, ó, e vim até aqui para mostrar para vocês mais uma vez como que a gente vai fazer aqui a nossa curvinha, tá? Porque aqui, pessoal, olha, é somente repetição, então, essa parte tá tranquilo. Aqui, meus amores, olha, eu cheguei aqui, então, próximo à minha curvinha. Então, aqui, ó, eu trabalhei os meus 3 pontos aqui normal. Uma correntinha, dessa vez eu não vou trabalhar aqui, ó. Eu vou pular esses 2 pontos e vou vir aqui. Ó, ficando igual essa carreira aqui de baixo, tá? Então, uma carreirinha vai ser assim, outra assim, tá? Então, uma carreirinha a gente faz aqui, outra não. Faço uma correntinha e já vou entrar aqui, ó. Aqui sempre vai ter esses espacinhos, todas as carreirinhas. Já entro aqui, ó, na minha curvinha. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, um ponto, nos demais, um ponto também. E no último ponto que eu vou colocar o meu aumento. Então, aqui eu fiz 3, estou no meu último. Aqui eu coloco 2 pontos altos. Olha, fazendo, então, o meu aumento. Então, você vai perceber que a cada carreira dessa, a gente vai aumentar um ponto em cada bloquinho desse. Nós temos, ó, 1, 2, 3. Então, nesses 3 bloquinhos, em cada carreira, a gente vai aumentar um ponto, sempre no último ponto. Uma correntinha, entro aqui e faço ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei no último ponto, vou colocar o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Uma correntinha, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, trabalho um ponto alto e nos demais também. Cheguei no último, 2 pontos altos no mesmo ponto. Finalizei aqui, ó, a minha parte dos meus aumentos. Uma correntinha. Aqui eu não faço, venho no primeirinho ponto, um ponto alto. Uma correntinha e já começo a trabalhar aqui, ó, os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui é só uma sequência. Então, nós vamos fazer assim, pessoal, por mais 3 carreirinhas, sempre repetindo esse padrãozinho aqui, ó.
Então, nós vamos ter 3 bloquinhos aqui, ó, 1, 2, 3. Nesses bloquinhos, nós vamos estar colocando um aumento sempre no último ponto. Então, a cada carreira vai aumentar um ponto em cada bloquinho, separando por uma correntinha. Perceba que o meu aqui, ó, tá bem certinho. Repuxou? Coloque 2 correntinhas de separação. A mesma coisa aqui, ó. Se você percebe que aqui tá certinho e só aqui e aqui eu preciso de uma correntinha a mais, então, para entrar aqui, ó, nesses 3 bloquinhos, coloco 2 correntinhas aqui e saio com 2 correntinhas também. Então, nós vamos fazer essa sequência até completar 6 carreiras. Então, nós vamos ter aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4. Vamos precisar, então, de mais 2 carreirinhas fora essas. Então, eu vou completar aqui, ó, as minhas mais 2 carreirinhas e volto com vocês finalizada. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizando 6 carreiras com o mesmo padrãozinho. Aí, pessoal, terminando essas 6 carreiras, eu vou trocar de cor, mas você pode continuar com a mesma cor ou fazer nessas 6 intercalando cores alternativas, tá? Aí é a escolha de vocês. Vou finalizar as minhas 6 carreirinhas com esse mesmo padrão e volto. Bom, meus amores, finalizei aqui então, olha, fiz as minhas 6 carreirinhas na cor cenoura e ficou assim, olha. Como você percebe, olha, ficou bem assentado o tapete, tá? E agora, eu vou entrar, então, com a minha cor verde. Se você quiser continuar na mesma cor, fique à vontade ou fazer outras combinações de cores. Então, eu vou entrar agora com a minha cor verde, vou fazer mais uma carreirinha seguindo o mesmo padrãozinho das anterior, e depois a gente vai fazer uma modificação para fazer o nosso bico, tá? Então, pessoal, olha, eu tô gostando tanto dessa cor, gente, que eu tô com vontade de fazer até um jogo de cozinha com este modelo e com este cor. Eu adorei. Agora eu vou colocar o verde, vamos ver como que vai ficar. Mas, por enquanto, eu tô achando que combinou muito com essa florzinha. Bom, meus amores, então, eu vou continuar fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos para cada espacinho. Então, vou vir aqui, ó, e vou prender o meu fio aqui dentro de um espacinho. Trago ele, ó, vou fazer aqui já a minha primeira laçadinha, e assim eu já fico com a minha primeira correntinha. Subo mais 2, formando aqui, ó, o meu ponto alto. Volto dentro do espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. E aqui, eu já vou prendendo o meu fio. Olha, já vou arrematando, né, aqui esse meu fio. Faço uma correntinha e aqui eu continuo normal, ó. Vou fazer 3 pontos altos dentro dos espacinhos. Uma correntinha e aqui nesse espacinho eu vou trabalhar. Então, aqui a gente continuou com o mesmo padrãozinho que a gente estava fazendo, olha, na carreira anterior. Aqui nesse pontinho, eu venho nele e faço o meu terceiro ponto alto. Ó, então, ficamos assim, ó. Da mesma forma que a gente estava trabalhando na carreira anterior, eu vou fazer essa primeira com essa cor verde. Uma correntinha, e aqui eu venho, olha, e vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no meu último pontinho. Então, eu venho da mesma forma que eu estava trabalhando na anterior. Olha, cheguei aqui no último, eu faço 2 pontos altos, porque aqui eu faço o meu aumento, ficando assim, ó. Então, aqui você tá percebendo que eu tô fazendo a repetição dessas carreiras aqui. Então, eu vou concluir da mesma forma que eu estava trabalhando nessas carreiras aqui e volto com vocês aqui, porque daí sim, nós vamos ter uma alteração. Bem, meus amores, cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, foi só uma repetição da carreirinha anterior que a gente já estava fazendo, tá? Agora, aqui sim, nós vamos ter uma modificação.
Aqui, pessoal, vou continuar fechando da mesma forma. Então, eu venho aqui, ó, não fiz correntinha, laço, venho aqui, ó, na terceira, puxo, laço novamente, tiro tudo de uma vez. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas e vou colocar aqui, ó, mais 2 pontos altos. Então, ficando aqui, ó, nesse espacinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no meu próximo espacinho e trabalho novamente 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, entro aqui, ó, no espacinho, 3 pontos altos. Então, aqui você tá percebendo que tá continuando com o mesmo padrão. Então, aqui, ó, nessa reta aqui, não vai ter alteração. Vai ter alteração somente aqui, ó, nessa parte da nossa curva. Aqui, pessoal, nós já vamos ter a nossa primeira alteração. Então, aqui eu faço uma correntinha. Esse espacinho, lembra que eu não trabalhava? Olha, ele ficou todo sem trabalhar. Aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu entro dentro e faço 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui, pessoal, eu vou pular 1, 2, pulo 2 pontinhos, laço, vem aqui, ó. Nesse terceiro ponto, entro e vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo pontinho. Ó, ficando assim. Uma correntinha, vou pular aqui, ó, 1, 2. No terceiro, eu entro e faço novamente 3 pontos altos, no mesmo ponto. Ó, ficando assim. Uma correntinha. Entro aqui, ó, vou pular esses dois e vou entrar no espacinho. Dentro do espacinho, eu coloco 3 pontos altos. Ó, então, aqui nós já temos, então, olha, a nossa parte que a gente estava fazendo o aumento, a gente não tá fazendo mais. Então, aqui ficou assim, ó. Então, aqui, olha, nesse espacinho, eu fiz 3 pontos altos, pulei 2 pontos. 3 pontos altos junto no terceiro ponto. Fiz uma correntinha, pulei 2 pontos. Pulei 2 pontos, 3 pontos altos no terceiro ponto. Uma correntinha, pulei 2 e caí aqui dentro do meu espacinho. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Uma correntinha, pulo esses dois, venho no terceiro, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo os dois, venho no terceiro e faço 3 pontos altos novamente, dentro do mesmo ponto. Uma correntinha, olha, sobrou 2 pontinhos, então, eu caio aqui dentro do meu espacinho. 3 pontos altos dentro do espacinho. Olha, ficando assim. Uma correntinha. E agora, vou trabalhar essa última parte aqui, ó, do meu aumento. Vou pular os dois, venho no terceiro, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo os dois, venho no terceiro, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo os dois, venho no terceiro, 3 pontos altos. Uma correntinha e venho fazer aqui agora normal. Então, pessoal, olha como que ficou, tá? Essa nossa parte aqui, ó. Ficou bem certinho, porque sempre pulando os 2 pontinhos, trabalhando no terceiro, pula 2 aqui, já cai dentro do espacinho. Aqui, nós vamos fazer o nosso padrãozinho, do mesmo que a gente estava seguindo, porém, vocês perceberam que, ó, aonde a gente não estava fazendo os pontos altos, aqui a gente já fez 3, a gente vai intercalando, até chegar aqui. Ó, cheguei aqui, então, dentro desse espacinho, olha, fiz aqui o mesmo padrãozinho, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos novamente.
Aqui, meus amores, esqueci de falar para vocês que se vocês quiserem fazer um tapete maior, vocês vão ter que aumentar sempre de 2 carreirinhas, tá? Então, aqui você não vai aumentar só uma, você vai precisar aumentar de 2, porque senão não vai bater aqui, ó, os nossos fechamentos, que nós precisamos colocar 3 pontos altos, olha, nesses espacinhos aqui, e aqui também, tá? Temos, gente, sempre tem que pular 2 e no terceiro fazer 3 pontos. Então, você vai precisar daí fazer de 2 em 2 carreiras para aumentar, tá? Aqui, então, olha, eu fiz uma correntinha, pulo 1, 2. Na terceira, eu entro e faço meus 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo 1, 2. No terceiro, eu venho e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, ó, sobrou 2, pulo os 2, já entro no meu espacinho. Uma correntinha e faço aqui, ó, na mesma sequência. Pulo 2, venho no terceiro, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo 2, venho no terceiro, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo 2, caí dentro do meu espacinho, 3 pontos altos. Então, você percebe que agora já tá sendo uma repetição, né? Esse tapete, ele é super fácil de fazer e o bico bate bem certinho. Então, a gente não precisa ficar fazendo aquela contagem de ponto para fazer o bico. Uma correntinha, pulo 2, venho no terceiro ponto, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo 2, venho no terceiro, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo os 2, já caí aqui dentro, ó, do meu espacinho. Então, eu trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui, meus amores, ó, eu já vou entrar aqui, ó. Agora, eu vou seguir fazendo os meus bloquinhos igual eu tava fazendo na carreira anterior. Então, aqui, olha, ficou bem assim, ó, a nossa curvinha, bem certinha, tá? Então, aqui, meus amores, a gente vai fazer do outro lado do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, desse lado, tá? Então, a gente vai dar a sequência, do mesma forma que a gente estava fazendo a carreira anterior, a gente vai fazer os nossos bloquinhos aqui, e do outro lado, nós vamos repetir toda essa sequência. Bom, meus amores, finalizamos aqui, então, a mais uma carreirinha, e o nosso trabalho tá ficando assim. E agora, nós vamos finalizar essa e ir para a próxima carreira. Chegando aqui, olha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou laçar sem correntinha nenhuma, vou vir aqui na terceira, vou puxar, laçar e finalizar tirando tudo de uma vez. Agora, aqui, nós vamos fazer uma alteração. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, ó, no meio do espacinho e coloco um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no meio do espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no meio do espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Venho no meio do espacinho, um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, essas argolinhas por toda a volta do meu tapete. 1, 2, 3, 4 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas,
um ponto baixo. E aqui eu vou fazer, pessoal, na curvinha, em toda a volta do meu tapete, eu vou fazer assim, ó. Essas argolinhas de 4 correntinhas, prendendo aqui, ó, nos nossos espacinhos. Na curvinha, nós vamos permanecer também com 4 correntinhas, e vamos fazer isso por toda a volta do nosso tapete, finalizando com ele aqui. Então, aqui eu tenho daí a minha última argolinha para prender, faço 4 correntinhas e vou prender aqui. Volto com vocês, então, aqui no final. Finalizei aqui, então, a carreira, ó, ficou assim. E agora, nós vamos para nossa próxima carreirinha. Então, aqui, meus amores, fiz as minhas 4 correntinhas, eu vou vir aqui, ó, nesse último espacinho, vou entrar dentro dele e vou fazer um ponto baixo, finalizando assim. Agora, eu vou laçar sem correntinha de separação, já vou vir trabalhar dentro das argolinhas. Então, aqui eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Vou entrar aqui, ó, nessa argolinha próxima e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Laço, vou entrar aqui na próxima, vou fazer novamente 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ficando assim, ó, 7 pontos altos. Vou entrar aqui, ó, dentro do meu próximo, da minha próxima argolinha e vou colocar um ponto baixo. Laço, venho novamente e vou fazer aqui na próxima argolinha 7 pontos altos novamente. 3, 4, 5, 6, 7. Ficando assim. Agora, eu já estou na minha curvinha. Venho aqui, ó, na minha próxima argolinha, um ponto baixo. Entro, venho na próxima, 7 pontos altos novamente. Vou finalizar com este padrãozinho e volto com vocês. Bem, meus amores, finalizamos então a nossa carreira e olha, ficou assim. Como você vê, eu não coloquei nenhuma correntinha de separação e ele também não repuxou. E essa próxima carreirinha que a gente vai fazer, que é o nosso bico de acabamento, ele vai assentar melhor, tá? Então, não se preocupe se ele repuxar um pouquinho, não precisa de correntinha, tá? E olha como que ficou bem certinho. Então, agora, meus amores, essa carreirinha é um bico diferente que eu desenvolvi para estar colocando nesse tapete. Aqui a linha tá um pouquinho escura, eu vou fazer para ver como que fica a visualização certinho, mas se eu ver que não ficou bom, eu vou fazer pelo menos um com uma linha clarinha para vocês verem como que é, tá? Então, aqui, olha, eu cheguei aqui, ó, no meu último espacinho, coloquei o meu ponto baixo. Bom, meus amores, então aqui, ó, eu vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui. Então, eu entro dentro dele e faço um baixíssimo. Daqui, eu vou subir nesse primeiro ponto aqui, ó, um ponto alto. Então, aqui, olha, eu tenho esse primeiro pontinho aqui, que eu fechei com um baixíssimo. Então, agora, eu vou fazer o ponto alto nesse daqui. Então, eu vou vir, ó, vou laçar aqui, já vou vir aqui, ó, dentro dele, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou entrar aqui por trás, ó, tô entrando por trás para fazer esse picô. Então, eu entro aqui, ó, por trás do ponto, entro aqui, puxo e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, pro próximo, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, entro dentro do ponto, laço, puxo,
um ponto baixo. Entro aqui, ó, nesse pontinho, terceiro ponto nosso aqui, vou fazer um ponto alto e agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 correntinhas, entro dentro do meu ponto, ó, puxo e faço um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, no próximo, um ponto alto, 1, 2 correntinhas, entro dentro do ponto, puxo um ponto baixo. Venho no ponto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntinhas, venho aqui, ó, dentro do meu ponto, puxo um ponto baixo. Agora, meus amores, eu vou fazer assim, ó, vou laçar, ó, trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 pontos trabalhados, os 2 primeiro com picôzinho de 2 pontos, de 2 correntinhas apenas. Esse aqui do meio, eu trabalhei com 4 correntinhas e os 2 com 2 correntinhas. Vim aqui agora, ó, vou laçar, vou entrar aqui, ó, nesse último ponto, puxei, seguro, laço novamente, entro aqui, ó, nesse primeiro ponto desse outro bloquinho, lacei. Olha, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas na agulha. Vou laçar e vou tirar tudo de uma vez. Então, eu venho, ó, tiro tudo de uma vez, ficando isso aqui no meio, entre um bloquinho e outro. Laço, já vou trabalhar aqui, ó, nesse segundo ponto. Venho, puxo, faço meu ponto alto normal. 1, 2 correntinhas, entro, um ponto baixo. Venho no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, entro, um ponto baixo. Venho aqui, ó, nesse terceiro pontinho, um ponto alto. No terceiro ponto, eu vou fazer igual esse aqui. Eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz 4, entro dentro do ponto, ó, pego por trás, um ponto baixo. Venho aqui no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, entro, um ponto baixo. Venho no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, entro, um ponto baixo. Venho agora no ponto seguinte e vou trabalhar assim, ó. Lacei, puxei, não faço ele. Laço, vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, puxo, laço novamente, tiro tudo de uma vez, ó, ficando assim. Laço e já começo a trabalhar o meu ponto alto com o meu picô normal. Então, olha, meus amores, pode ser que ficou um pouquinho ruim da gente ver, porque a gente tá com uma linha escura. Então, olha, ele vai ficar assim, vou abaixar um pouquinho para vocês verem bem de pertinho, ó. Ele vai ficar assim, e agora eu vou fazer com a linha mais clarinha, para vocês verem só como que ele vai ficar. Vou colocar aqui, ó, a linha cenoura, que eu acho que fica melhor, e vou fazer aqui, então, só para aprender, só para demonstrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu tô com ele já com meu ponto baixo, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, entro aqui dentro, ó. Dentro do ponto, laço, um ponto baixo. Venho aqui, ó, no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, entro dentro do ponto, ó, puxo, um ponto baixo. Venho aqui, olha, pro meu próximo ponto, faço um alto. Nesse pontinho, vai ser um picôzinho assim, ó, com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Entro dentro do ponto e faço um ponto baixo. Vou vir aqui, vou trabalhar o meu seguinte, um ponto alto, uma, duas correntinhas, entro no ponto, um ponto baixo. Entro no ponto seguinte, um ponto alto. 1,
2 correntinhas, entro aqui no pontinho, um ponto baixo. Agora, meus amores, olha como que ficou. Então, aqui, ó, dá pra ver bem mais certinho, né, do que a linha verde, tá? Que é aquele ponto baixíssimo que a gente fez. Agora, aqui, meus amores, ó, eu vou vir aqui, ó, lacei, venho no último pontinho e puxo, seguro. Laço novamente, venho no último ponto, no primeiro pontinho, perdão, desse bloquinho, entro no primeiro, puxo. Vou laçar tudo de uma vez. Então, eu venho, ó, e vou puxar aqui, ó, tudo de uma vez. Assim, ó. Então, aqui eu fiz eles trabalhado em um. Aqui eu vou laçar e já vou vir aqui, ó, com um ponto alto, 1, 2. Já entro aqui e faço o meu picô. Entro no seguinte, ponto alto, 1, 2. Já faço o meu picô. Entro no seguinte, faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4. Faço o meu picô. Entro no seguinte, um ponto alto, 1, 2. Entro, trabalho o meu picô. Entro no seguinte, um ponto alto, 1, 2. Trabalho o meu picô. Chegamos de novo aqui, ó, esse último ponto. Um ponto alto, mas eu não vou terminar ele, ó. Laço novamente, entro no primeiro do próximo bloquinho. Puxo tudo, ó. Tô com 5 argolinhas na agulha. Agora, eu laço, ó, laço aqui e venho, tiro tudo de uma vez. Ficando assim, ó. Agora, aqui, eu já começo a trabalhar o meu ponto alto com os meus picozinhos. Olha, gente, vou pôr assim, que dá pra você visualizar bem melhor, ó. Então, ele fica parecendo uma coroinha, né? Até ficaria até bonitinho, ó, se eu terminasse com o cenoura. Mas eu vou terminar com o verde mesmo. Então, aí, ó, espero que vocês tenham conseguido pegar bem certinho este bico, que ele fica bem bonito e a gente pode estar trabalhando em vários outros tipos de tapete e também no suplazinho. Olha, gente, então eu vou finalizar aqui com a minha cor verde, tá? Aqui foi só uma demonstração para visualização melhor e volto com vocês no final da carreira. Bom, meus amores, olha, cheguei aqui então no meu finalzinho, já vou mostrar para vocês como que ficou o tapete. Olha, aqui então eu tenho ainda esse pontinho aqui para trabalhar e aqui, ó, esse que a gente não fez, que foi o primeiro. Então, aqui eu vou laçar, vou entrar aqui, ó, nesse ponto, laço novamente e entro aqui, ó, bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Venho aqui e faço, puxo, e vou fazer aqui, ó, um mesmo que eu tava fazendo antes, ó, vou tirar tudo, ficando assim o nosso arremate. E aqui, pessoal, eu vou fazer um baixíssimo pra travar o fio aqui novamente, ó, bem aqui, ó, nesse espacinho que ficou, ó, antes desse ponto. Aqui eu tinha um ponto, eu entro dentro dele e faço um baixíssimo. E aqui eu já posso tá, ó, cortando aqui, ó, o meu fio. E assim, finalizamos aqui o nosso tapete. Agora, eu puxo, ó, e depois vou trazer ele aqui atrás, vou puxar ele todo aqui atrás, vou dar minha laçadinha e aí finalizo ele. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso tapete inteiro. Bom, meus amores, então, olha como que ficou o nosso tapete que a gente terminou de fazer. Como você vê, olha, ele não embabadou, não repuxou, ficou bem certinho. E aqui, meus amores, sempre quando vocês finalizarem uma peça, vocês ajeitam todos os biquinhos, porque quando a gente termina a nossa peça, ela fica toda amassadinha, da gente ficar manejando ela, né? Então, aqui, olha, ela fica bem certinha. Então, é importante que você passe a mão, ó,
que você arrume, assenta todos os pontos. E você pode também estar borrifando uma água com amaciante na peça e deixando ela descansar numa superfície lisa, tá? Então, assim, ó, aulinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado deste passo a passo. Se gostou, por gentileza, deixe seu like. Não esqueça também, pessoal, de compartilhar esse vídeo com mais crocheteiras. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo mais novidades. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, os trabalhos de vocês. Beijinho no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau!